E aí, moçada, beleza? Bora nós para nossa aulinha de novo aí, cinemática. Agora vamos avançar para a parte do gráfico da função da velocidade, tá? Então, o MRUV ele tem muito mais conceitos para tentar fazer uma descrição mais completa do movimento do que o MRU. Então, infelizmente, ele acaba tendo mais equações e um pouquinho mais, digamos assim, de detalhes, tá? Então, acredito que vocês têm que estar atentos a esses detalhes, mas se estiverem atentos a isso é bem tranquilo também, tá? Então o que acontece? Vamos lá, essa parte dos gráficos aí, né? Então a gente partiu para construir a função da velocidade em cima da equação da aceleração que está aqui no cantinho, certo? E a ideia agora é pegar aquela função da velocidade, né? Então a gente pegou essa equação aqui, ó, e destrinchou ela, né? Nós desmembramos ela na seguinte equação, né? Isso aqui ficou simplesmente V igual a V0 mais A vezes o tempo, tá certo? Então, essa função da velocidade, que é uma função, digamos assim, que a gente pode estar prevendo o que acontece com a velocidade aqui, ó, em função do tempo, vocês viram ali na tabela, só que a gente pode representar isso não somente pela tabela, né? Então eu já venho discutindo isso com vocês há algum tempo, né? Que às vezes as informações estão contidas na forma de gráficos, tá? Então lembra lá atrás quando a gente comecei a discutir com vocês do ônibus quando sai, digamos, da Forquilinha, né, nesse exemplo, e vai até o centro de Florianópolis, e aí supondo que o ônibus tem uma velocidade uniforme, então a gente construiu o gráfico disso a partir de uma tabela, né, então a gente desenhou. Então aqui a ideia é a mesma coisa. Então já apresentei para vocês algumas tabelas dadas nos exercícios anteriores, onde a gente calculou a equação da velocidade, mas a gente não fez os gráficos dele. Então a gente poderia fazer esses gráficos agora aí, né? Então vamos ver como é que a gente faz, tá? Então o que acontece? A gente tem, para a construção desses gráficos, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vai precisar do sistema cartesiano, então vou precisar, né, do sistema de coordenadas, que eu venho falando o tempo todo para vocês aqui, né, que é o tal do sistema de referência aqui, ó, tá? Então esse SR nada mais é do que sistema de referência, tá? Ou referencial nosso, né, na física aqui, ó. Então a gente não consegue fazer dar nenhuma descrição, digamos, da posição, da velocidade, da aceleração, se a gente não adicionar nele um referencial, tá? Então eu mostrei para vocês aquele vídeo lá do Interestelar, um pedacinho, para ilustrar isso. Então aqui de novo eu trago o nosso sistema de referência, ou seja, o nosso sistema cartesiano, tá? Então para a gente poder construir esse sistema de referência, a gente precisa de um sistema de coordenadas aqui, né? Acho que vocês estão discutindo isso com o Sérgio, de matemática, sistema de coordenadas cartesianas. E como a gente está fazendo tudo isso no plano, as nossas coordenadas são x e t, ou velocidade t. Lá no Sérgio, vocês usam isso aqui, né? X e y. Mas na física é diferente, né? Então, para a física aqui a gente já usou nosso sistema para a posição em função do tempo, né? E agora a gente está usando velocidade em função do tempo, né? Então isso aqui servia para descrever principalmente a questão da velocidade do movimento, tá? Esse cara também pode descrever também a velocidade do movimento, tá? Só que a inclinação agora muda, né? Essa inclinação que está dada aqui em vermelho, ó, tá? Então eu estou partindo de uma velocidade inicial aqui, ó, de uma velocidade inicial, tá? Que ele está chamando de V0. Então esse V0 tem essas coordenadas aqui, ó, T0 e V0, tá? Por quê? Porque para a física o nosso eixo horizontal não é o x lá, ó, da matemática, é quem? É o tempo, ó.
é o t. E o nosso y, tá? Não é um y, e a nossa direção vertical não é o y, mas é o v aqui, ó, tá certo? Então, tá aqui nosso par de coordenadas, né? A nossa abscissa dada pelo tempo e a nossa ordenada dada pela velocidade. E aqui estão os dois pontos, o ponto inicial, tá certo? Então tem ali, ó, o meu V0 é dado através desses pontos iniciais, que é quem? Que é o meu T0 e essa velocidade inicial ali, tá? E lá no finalzinho, ó, tá no outro ponto, tá no ponto P, é dado as coordenadas dessa velocidade, em função de quem? Ó? De t e de v, tá certo? Então tem esses dois pontos, e aí eu posso estabelecer a ligação desses dois pontos, mostrando que durante esse movimento aqui, ó, essa inclinação ela, que dá a velocidade é uma inclinação constante, ó, tá? Então a gente já falou isso para velocidade, só que agora a gente está construindo quem? Ó? Nós estamos construindo o conceito de aceleração. Então, esse gráfico aqui vai dar para nós quem? Ó? Vai dar a inclinação da aceleração, tá certo? O alfa é o A aí para nós. E do mesmo jeito que a gente obtém esse A aqui, ó, né? Que era quem? Que era o A igual a delta V por delta T, certo? Ele está dizendo para nós que, matematicamente, esse A aí, ele nada mais é do que senão o coeficiente angular, ou a inclinação dessa reta aí, tá certo? E essa inclinação da reta nada mais é do que a aceleração do movimento aí, que não muda. Matematicamente, ele escreve assim, ó. Vocês vão escrever lá na matemática, a equação da reta é dada por uma variável que é chamada m, a inclinação lá, ou coeficiente angular, em função desses valores aqui, ó. Ah, então aqui, ó, tem esse lado que é justamente essa parte vertical, ó, que é quem? Que é o ΔV. Nós já vimos isso para a posição. Lembra que para MRU, em vez de ser ΔV era ΔX, agora aqui, ó, é ΔV. E essa parte aqui de baixo, ó, a parte horizontal, tá? Dada pelo tempo, é o nosso ΔT aqui, ó, tá? Então, essa inclinação m aqui, que é o alfa, nada mais é do que a nossa aceleração, tá certo? Então, toda vez que a gente tiver um movimento denominado como um movimento retilíneo uniformemente variável, ou seja, que a velocidade está mudando e que implica ter uma aceleração, com certeza a gente está estudando um movimento acelerado, tá? Ou retardado, onde essa aceleração ela é constante, tá certo? Muito bem. A gente lembra que a gente fez uma brincadeira com a inclinação dessa curva aqui, ou dessa reta, quando o alfa era positivo, quando o alfa era negativo, para dizer se o movimento ele era acelerar, se ele era progressivo, se ele era retardado lá para a velocidade. Aqui a brincadeira é a mesma coisa, tá? Então tudo é muito parecido, só tem que atentar quem que a gente está representando no gráfico, ó. Nosso gráfico agora é V contra T aqui, ó, tá? Mas V contra T, aonde a velocidade, ó, não é mais constante, ela muda. Se ela muda, o que surge? Surge a aceleração. E a aceleração que ela é constante nesse movimento, tá certo? Muito bem. E aí, então, a gente tem esses dois tipos de gráficos aqui, né? Então, nessa situação aqui que eu estou chamando de A, a gente tem uma inclinação positiva aqui, ó, onde esse ângulo, que significa a inclinação ao coeficiente angular do gráfico V por T, nada mais é do que a aceleração, tá certo? Essa aceleração, repetindo, nada mais é do que a variação da velocidade em função do tempo. A gente já aprendeu a calcular isso. Então, se for pedido para vocês calcular a aceleração a partir do gráfico, já sabe que tem que pegar, ó, né, valores, por exemplo, aqui, ó, pegar valores. Então, aqui, ó, tem uma velocidade, né? Vamos supor que você esteja partindo daqui, ó, certo? Então, aqui você tem uma velocidade inicial.
isso aqui vai ser a nossa variação de velocidade, ó. Vai ser essa parte aqui. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o nosso T0 e aqui, ó, vai ser o nosso T, mostrando que nesse intervalo eu tenho ΔT, ó. Tá? Então, pegando esses valores aqui, ó, de V e V0, de T e T0, e substituindo aqui na equação da aceleração, eu consigo calcular essa inclinação. Tá? E ele está dizendo que toda vez que essa inclinação for positiva, como está mostrando aqui no gráfico, ó, a gente tem uma aceleração positiva. E essa aceleração positiva nada mais é do que o A ser maior que zero, e a gente já sabe que tipo de movimento que é. É um movimento que ele é acelerado. Tá certo? Nessa situação aqui, né? Porque eu tô também com a velocidade positiva aqui, vocês percebem, ó? Ele é acelerado porque a velocidade também ela tá aumentando, ó. Tá? Então, tanto a aceleração é positiva como a velocidade também é positiva, e nesse caso ele é acelerado. Tá? Essa situação, será que é a mesma aqui no B? Vamos analisar, vamos fazer essa mesma análise, né? Então, de novo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no eixo vertical a velocidade, eu tenho aqui no eixo horizontal o tempo, tá? Então eu tenho esse gráfico aqui de V para o T. O que está acontecendo agora aqui, ó? Eu estou partindo aqui de cima, ó. Tá? Essa aqui é a minha velocidade inicial, tá? E eu tô descendo. Vamos supor que eu pare aqui, ó, tá? Então essa aqui é a minha velocidade final. Então o que acontece, ó? Todo esse trecho aqui, ó, vai ser a minha altura, ou seja, a minha variação de velocidade. E daí, ó, eu tô partindo daqui, né? Aqui tá o meu T0. Quando eu chegar aqui, ó, que eu tô atribuindo o valor de velocidade final no instante que eu estou medindo isso, né? Então eu vou ter esse instante t aqui, ó, e isso aqui vai me dar também um valor em ΔT. Então, para vocês calcularem esse alfa aqui, que é a aceleração, esse alfa vai ser, ó, o teu ΔV por ΔT, a mesma coisa daqui, ó, só que acontece, ó, nessa situação aqui, ó, a gente viu que a velocidade final, ó, que está aqui em cima, ela é maior que a velocidade inicial, ó, que está aqui embaixo, ó, mostrando que a variação ela é positiva, né? Então o V está crescente aqui, ó. Agora não, ó, a minha velocidade inicial é que está lá em cima, e à medida que o tempo avança, ó, eu estou descendo, ó. Então o que está acontecendo? A minha velocidade está diminuindo. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um movimento de queda livre, né? Então imagine que, por exemplo, assim, ó, eu tenho essa garrafa e solte ela aqui em queda livre, ó. Então, ao cair, o que acontece? Ó? Ela está saindo, digamos, de um ponto inicial, mas imagine que esse exemplo não é um exemplo bom, né? Porque aqui a velocidade ela parte da velocidade inicial igual a zero, né? Aqui seria um caso mais legal, seria, por exemplo, um caso de frenagem, né? Você já vem com velocidade e simplesmente você freia, né? Então você aciona o freio, digamos, do carro até, digamos assim, parar, né? Então se eu fosse aqui, ó, se eu fosse fazer uma extrapolação desse gráfico até aqui essa parte, ó, até aqui embaixo, quando eu corto aqui, ó, eu estou atingindo a velocidade V0, ó, parei, ó, tá certo? Aqui nesse ponto que eu escolhi, eu ainda não parei totalmente, eu estou só acionando os freios e reduzindo a velocidade, mas não deu tempo ainda de atingir o zero. Tá? De modo, então, que eu consigo perceber que aconteceu ao contrário. Ó, a velocidade final nessa estação, ela é menor que a velocidade inicial, tá certo? Então, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Essa variação aqui, ó, vai ser negativa. Então, ó, isso aqui vai ser negativo, porque meu ΔV é negativo aqui, ó. E o T nunca é negativo, né? T sempre é positivo. Consequentemente, eu vou ter uma aceleração aqui, ó, negativa, menor que zero, tá certo? Ok? Mas o que está acontecendo agora aqui, ó? Tá? Nessa situação, a velocidade ela é positiva aqui, eu não tenho velocidades negativas, então os meus valores, ó, eu estou andando com uma velocidade positiva aí. Eu tenho situações desse tipo aqui, ó. Se a aceleração ela é negativa e a velocidade é positiva, eu posso estar num movimento onde a aceleração seja considerada retardada aí, né?
tá? Só que ela não é retardada o tempo todo, ó. À medida que eu estou lá para baixo, ó, o tempo vai crescendo, ó. Quando eu passar por aqui, ó, o meu gráfico desce aí, ó. E aí eu vou ter valores aqui embaixo, ó, negativos de velocidade. Então, em algum instante, ó, tá? Se esse cara realmente não parar, se não for uma situação, digamos, do ônibus, mas se fosse, por exemplo, uma situação onde você está soltando um objeto, digamos assim, numa espécie de uma rampa de skate, né? Então soltou o skate nessa rampa, ó. Ele passa pelo ponto de mais baixa, com um máximo de velocidade. Quando começa a ascender a outra parte mais elevada da rampa, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, tá certo? Até realmente parar, tá? Que seria nosso T0. Depois ele começa a voltar, ó. Então ele está voltando para a posição de X, ele inverte o valor da velocidade, tá? Então seria um movimento mais ou menos desse tipo, né? Movimentos reais acontecem assim também, né? Então esse movimento do skate poderia ser pensado no movimento de um pêndulo, né? Então o movimento de um pêndulo que está oscilando, ó, seria mais ou menos o movimento de um skatista também, ó. Então vem o skate, ó, passa pelo ponto mais alto, vai subindo, o que acontece? A gravidade começa a puxar de volta o movimento para a parte de mais baixa. Atinge o ponto mais baixo, se não houver atrito, com a mesma velocidade com que ele passou anteriormente, pelo mesmo ponto mais baixo, e depois volta ao ponto de origem, né? Já que não tem nenhuma perda aí, né? A gente vai estudar um pouco mais para frente isso, né? Essa questão de perdas de energia aí. Tá certo? Então, isso aqui só para ilustrar que a gente tem essa conexão muito parecida com a parte lá do progressivo e retrógrado, só que agora é pro MRU, né? MRUV aqui, ó. MRUV. Então, o que muda? Ó? Muda aqui, ó. Lá era X, agora aqui é V, ó. Tá? Ok? Então, muda o movimento, muda a nomenclatura aqui. Acelerado e retardado para definir como é que é o tipo de movimento nessa situação aí. Certo? Muito bem. A gente avançar um pouquinho mais aqui, a gente tem uma outra informação que a gente já discutiu lá no MRU, tá? Que era o quê? Quando tem um gráfico aqui, ó, da velocidade em função do tempo, tudo que está abaixo da curva, ou seja, que é a área, né? Essa área aqui, ó, tá? Esse A aqui é de área, ó, tá? Essa área vai ser igual à distância percorrida, ao nosso delta x ali, né? Distância percorrida. Ou espaço, né? Espaço percorrido também é a mesma coisa. Ok? Tá certo? Então isso aqui vai ser o nosso delta x. E daí vocês vão ter que estar interpretando a figura geométrica, né? Então esse cara aqui a gente vê, ó, que a maneira mais fácil é vocês compararem com as figuras que vocês têm mais na mão, né? A gente manja muito, digamos, de retângulo. Ó, se eu pegasse e cortasse aqui, ó, tudo que está aqui para baixo seria um retângulo, tá? Mas não é um retângulo, porque tem essa parte de cima, ó. Essa parte de cima o que é? É um triângulo, tá? Então, se toda a figura aqui, né, ela não é nem um triângulo e nem um retângulo, é a soma dos dois. Então isso aqui me dá a área de um trapézio, tá? Esse cara aqui é a área de um trapézio. Beleza? Lembrando que a área de um trapézio nada mais é do que está virado aqui, ó, nessa figura, né? Então esse cara aqui vai ser a base menor, matematicamente falando. E esse outro lado aqui é a base maior. E esse lado aqui que está o tempo, ó, na parte horizontal, é a altura. Então, matematicamente, a gente escreve aqui, ó, base maior mais base menor, o Bzinho, tudo isso dividido por 2, multiplicado pela altura. Essa é a relação matemática para essa área da figura aí. Como é que a gente relaciona com a parte da física? Eu tenho aqui, ó, o meu Bzinho é o meu V0 ali, ó, tá? E o meu Bzão, a minha base maior, é o Vzão ali, ó. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter V menos V0, tá certo? Dividido por 2 e multiplicado aqui pela altura, que é quem, ó? A minha altura é o T aqui, ó, tá? Então, o Bzinho, ó, é o V0 e o Bzão é o meu Vzão, tá certo? Então, aqui está a nossa equação para esse tipo de figura, tá? Aí você só tem que lembrar o seguinte, né? Vocês podem ter, por exemplo, outros tipos de situações, né?
Você pode ter, por exemplo, uma situação que se for só o triângulo aqui em cima, ó, tá? Daí é a área do triângulo, tá? Então, outras áreas aqui, ó, tá? Outras áreas possíveis aí. Então vocês têm aqui, ó, a área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2, tá certo? E daí a base vezes a altura, se for só essa parte de cima aqui, ó, imagina que o nosso gráfico não começasse aqui em cima, ó, começasse aqui, não começasse lá embaixo, começasse aqui em cima, ó, certo? Vamos supor que o gráfico estivesse aqui, ó, só tivesse só essa parte superior. Então, ó, o meu V0, ele é 0 aqui, ó, tá certo? Tá? Então, esse V0, aqui, desculpa, aqui não é menos, ó, aqui é mais, ó, perdão, ó, tá? Coloquei mais aqui, e é mais aqui também, tá? Não tem nada de menos, é mais, tá? Então, meu V0 aqui seria 0, ó, tá? Então, nessa situação, a minha base maior para somente essa parte aqui, ó, que eu estou pintando, ó, tá? Se for só essa parte aqui, ó, seria, por exemplo, então, a base seria essa aqui, ó, seria o V, a altura continua sendo a mesma, continua sendo o T, e dividido por 2, V vezes o T dividido por 2. A gente tem uma outra área, né? Então essa aqui é a área do triângulo, e a gente tem a área ainda de um retângulo ou de um quadrado, né? O quadrado é um caso específico do retângulo, então vamos fazer do retângulo aqui, ó. A área do retângulo, que nada mais é então do que base vezes altura, sem precisar dividir por 2. Então, nessa situação, a gente está olhando aqui para baixo agora. Estou olhando esse cara aqui, ó, tá? Se eu quisesse calcular aqui, ó, tá? Essa parte. Então, agora aqui, ó, a minha base continua sendo, olhando para cá, continua sendo o V0, né? Tá? E a minha altura, o T. Mas se vocês inverterem, dá no mesmo, né? Se vocês quiserem escrever agora aqui, ó, essa parte de baixo como a base, e escrever o T, também dá certo, ó, tá? Se vocês chamarem aqui, por exemplo, ó, aqui está o gráfico. Aqui está o T. Então a gente está pegando essa parte aqui, ó. Aqui está o meu V0, ó, tá? Eu estou indo até aqui, ó. Então tudo isso aqui é minha área, tá? Essa área aqui é a área do retângulo, que a gente está calculando aqui embaixo, tá? Então minha base agora aqui, ó, tá? Minha base é o T, e a minha altura, ó, a minha altura é o V0 ali, ó, tá? Então isso aqui simplesmente é V0 vezes o T, ou T vezes V0, não vai alterar a ordem dos fatores aí, né? Porque é uma multiplicação bem simples. Tá? Ok? Então vocês têm que estar atento nisso. Vai ter exercícios para isso também. Ok? Que mais aí, né? Muito bem. Como é que a gente pode fazer o gráfico de V vezes T para essa tabela aí, né? Então esse aqui é o nosso exercício. Estou insistindo com o exercício aqui, ó. Estou reaproveitando tudo que a gente já fez, tá? Então, para fazer o gráfico disso, né, é simplesmente pegar a função horária aqui, né? A gente já escreveu a função horária. Qual que era? Meu V inicial aqui, né? Que era de quanto? De 10 metros por segundo. A gente viu que está diminuindo aqui de 2 em 2, né? Então, a gente viu que a aceleração aqui, ó, era menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quando eu escrevo a função horária, que é V0 mais A vezes o T, a minha função é essa aqui, então, né? 10 menos 2T. Então, tem que fazer o quê? Pegar isso aqui, ó, e colocar no gráfico. Colocar no gráfico significa fazer exatamente isso aqui, né? Pegar um sistema de coordenada, nosso referencial. No lugar do X, a gente usa o T em segundos, tá certo? Porque ela é só aqui, ó. Aqui está em segundos. No lugar do Y, a gente coloca a velocidade em metros por segundo, porque está dado aqui, ó. Tá certo? De acordo com as unidades. E eu pego esses valores aqui e vou jogando aqui, né? Então, vou fazer isso aonde? Vou fazer isso aqui, ó.
tá? Esse aqui, ó. Vou precisar fechar aqui, moçada, tá? Senão isso aqui tá atrapalhando agora aqui, ó. Não consigo usar aqui o espaço. Então, vou pegar aqui, ó, e escrever o meu sistema de coordenadas aqui. Tá? Muito bem. Então aqui está o T em segundos. Eu vou fazer um pedaço só, tá? Porque talvez eu não tenha escolhido bem uma velocidade aqui, ó. É de 10 metros por segundo, mas olha só, percebam que eu tenho aqui, ó, uma aceleração negativa, né? Então isso aqui mostra para nós que a inclinação, ó, ela é negativa, né? Esse cara aí, né? Tá? Muito bem. Então, V10 menos 2t. Então a gente viu quando t é igual a zero, né? Quando t é igual a zero, ele parte daqui, ó. Vamos supor que cada quadrado aqui é de 2 aqui, ó. Tá? Então isso aqui é 2, 4, 6, 8, 10, tá? Daria mais aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer mais aqui, ó. Vamos fazer 1, tá? Então aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8 e aqui é 10. Então eu estou partindo daqui, ó. Velocidade. Então o nosso ponto está aqui, ó. E o tempo era de 1 em 1 segundo, né? 1 segundo, 2, 3, 4, 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, tá? Muito bem, vamos trocar aqui a canetinha. Então esse cara aqui, ó, tá? Quem é esse ponto aqui, ó? Esse ponto é aquele nosso primeiro ponto, né? Ali, ó. Quando o t inicial é 0 segundo, a velocidade inicial ela parte de 10 metros por segundo. Então tá aqui, ó. Tá? Nosso par aqui, ó. Certo? 0 e 10 metros por segundo. Esse é o primeiro ponto. Depois, para t igual a 1, então não vou fazer um monte de pontinha aqui, vou extrapolar, né? Vou pegar aqui, ó, vou fazer t igual a 5 segundos aqui, ó. Tá? T5, 5 segundos. Quanto que é a minha velocidade? 5 aqui, ó. Tá? Substitua aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 vai dar 0. Então a minha velocidade, ó, ela tá passando por aqui, ó. Tá? Então, ó, a velocidade tem que ser 0. Aonde que ela é 0? Bem aqui, ó. Em t igual a 5 segundos. Ó. Tá? Então esse ponto aqui, ó, é o t igual a 5 segundos e a velocidade de 0 metros por segundo. Ó. 0 porque eu tô aqui, ó. A velocidade baixou, ó. Só que eu tenho que ir até 5 segundos. Então o meu gráfico é esse aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos unir aqui, ó. Tá? Esse é o meu gráfico, ok? E daí qualquer outro ponto basta unir aqui, né? Tá? Então a união desses pontos ali, por exemplo, para t igual a 1 segundo, ó, tá? Quando t for 1 segundo, ele vai estar aqui, ó. Tá? Quando t for, digamos, 2 segundos, ele vai estar aqui, ó. Tá? 2 segundos, certo? Então todos os pontos estão aqui em cima, 4 segundos, já ficou um gráfico legalzinho, tá? Quase ficou perfeito, tá? Então esse é o gráfico, e ele segue, né? Então ele segue para cá para baixo, ó. Tá?
Beleza? Entenderam então como é que a gente constrói esses gráficos? Tem que escrever o par ordenado aqui, a abscissa e a ordenada, atribuindo o tempo para a variável independente, né? Esse cara aqui, ó, é a variável independente, a gente já falou sobre isso, enquanto que esse outro sujeito aqui é a nossa variável dependente, tá certo? Vamos voltar lá para o slide lá, vamos ver se não dá problema nisso. Agora, o que que deu aqui? Meu Deus do céu. Trancou aqui. Acabou? Não, tem mais slide aqui. Tá, vou ter que dar uma parada aqui. Deu creca aqui, moçada, tá? Deu creca aqui.